Olá, meus irmãos, Primeira Igreja Batista em Sete Barras, colegas interessados no livro de Apocalipse, um livro que tem sido debatido bastante, em toda a história, um livro feito pelo contexto da época e que a gente quer conversar aqui. Nós estamos agora na quinta carta à igreja, Quando nós começamos Apocalipse, fala que o Espírito vai falar aquilo que está acontecendo, que há de vir. Então, quando você fala sobre as cartas que nós estamos lendo, é o que está acontecendo naquela época na região, mostrando os pós e os contras das igrejas, o que eles devem fazer para continuar firmes. Então, nós vamos ler agora a quinta carta de Sardes, depois nós temos umas duas cartas, e entraremos talvez num contexto que todo mundo se interessa e quer saber, que é a partir do capítulo 4, as coisas que hão de acontecer, Então, esse daí tem um debate grande sobre isso, é a segunda parte do livro de Apocalipse. O que é onde acontecer agora é o que está acontecendo, ele está ali comentando algo que aconteceu, algo que está acontecendo. Está procurando sempre estudar um pouco sobre a região, a cultura de quem está sendo mandada a carta. Volto a dizer que não é uma carta para todas as igrejas, mas cada igreja recebe a sua carta específica, porque o Senhor, como nós também, cada um recebemos de Deus aquilo que está em nosso coração, que faz parte da nossa vida. Um não pode ser julgado pelo outro, como muitas vezes as pessoas fazem. E algum pode dizer, mas Deus é amor, quem é você para me julgar? Também não existe isso. Jesus aqui ele está mostrando que existem as partes boas, e existem as falhas e as coisas que precisam corrigir. E aquele que fala da profecia, fala da verdade, tanto ele olha para si, quanto também, muitas vezes, com as suas fraquezas mesmo, ele olha para outra pessoa, um irmão em Cristo, pode se conversar, dialogar, não, é bom nisso, é bom naquilo. Não, meu filho. Como a gente fala com o filho, imagine você tiver um filho e olhar só os defeitos dele, É necessário que você mostre o que você precisa melhorar, o que o teu filho precisa melhorar, mas mostre também as qualidades. Qualquer um, Então nós vamos lá, a quinta carta, E cada carta estou colocando aí as ruínas, ao fundo, por quê? Porque igreja de Cristo não é templo. Alguém fala, mas todas aquelas igrejas foram destruídas. Eu estou falando da igreja para vocês agora. Não foi destruída, o evangelho permanece. Quem permaneceu firme, permanece hoje na glória com Cristo, não morreu, está na glória. E o que ele ensinou e pregou vem para nós hoje em dia. Ali é um tempo, acabou aquele momento, aquele tempo, você veja que em volta são ruínas, como muitas cidades importantes que acabaram em nada, e hoje em dia tem muitas aí que vieram ruínas, e às vezes tem uns que os arqueólogos procuram até agora, que eram grandes na época, em todas as regiões do mundo, não só na história bíblica, mas que hoje são ruínas. Agora, o que deixou? Então, é isso que a gente tem que pensar. E nós, o que deixaremos como igreja? Um dia, talvez, o nosso templo não exista, outro templo se forme, outra comunidade se forme, mas o que nós deixamos para aquela comunidade? Então, vamos lá. É a quinta carta a Sardes, A igreja de Sardes. E ele começa da mesma forma. Ao anjo da igreja em Sardes escreva, ou seja, falando para o João, ao anjo da igreja, João, escreva ele, Que vai ler e que, com certeza, vai levar a conhecimento. Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Lembra que eu falei que no começo de Apocalipse ele ia fazer referência a todo o livro? Veja que Jesus se apresenta também dessa forma. Veja lá, Apocalipse 1, de 1 a 3, como Jesus se apresenta, Tem ali 4 a 8, Apocalipse capítulo 1, de 1 a 8, como Jesus se representa. Depois ele vai distribuindo as cartas, como ele vai se demonstrar a cada igreja. Aqui ele se demonstra como, vejam bem, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. Olha, palavra pesada, Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se.
Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andaram comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Cartas escritas àquelas igrejas que permanecem até hoje, para que nós, como igreja, possamos ler cada uma delas e identificar as nossas falhas, o que precisamos melhorar. Tá? Então, vamos agora ao contexto. Tá? Como eu falei, eu gosto de ler muito o livro de editora Paulus, né? Esse daqui é José Bortolini, tá? Que é o escritor. Como ler o Apocalipse, resistência e denúncia. Tá, ok? Ó, não dá para ver, né? A imagem, ela reflete, tá? Mas vejam bem, tá? Só para vocês terem uma ideia. E eu acho interessante, lá você vai encontrar Gálatas, você vai encontrar todos os livros aí, como ler os livros, né? No contexto cultural, no contexto histórico, tá? Então, vamos lá. Vamos falar, como sempre a gente tem feito, vamos falar um pouquinho sobre a cidade e a igreja ali instituída. Vejam bem. Depois a gente vai comentar sobre a carta. Em Sardes, era muito conhecido as confecções de lã. Era a cidade da indústria têxtil. As canções daquele tempo e os espetáculos teatrais elogiavam sua beleza, dando-lhe a aparência de uma cidade cheia de vida. Mas o passado dela é triste. Apesar das muralhas protetoras, ao longo da história foi assaltada várias vezes. E o povo, ou seja, no caso, assaltada, saqueada, né? E o povo se sentia sempre ameaçado. Motivo: falta de vigilância. Se a vigilância não for reforçada, Sardes será sempre presa de ladrões e assaltantes. Sardes premiava os atletas vencedores com vestes brancas. E a gente começa a lembrar sobre gregos, né? Aquelas vestes brancas e tal. Então, vamos lá. Isso daí é um contexto, porque eu não te falei. Você pega aí Sardes, a cidade, você pode pesquisar, tem muitos livros aí bons, né? Para você pesquisar sobre essa cultura, para você entrar dentro do contexto e entender o que está sendo escrito naquela época. Tá bom? Vamos lá, agora vamos sobre a carta. Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, possui o Espírito de modo pleno e é Senhor de todas as comunidades. Se lembra que o número 7, para os judeus, é o número inteiro, não tem discussão. 7 é 7. A 7 é a integridade, é o inteiro. Como 3 é algo que não causa dúvida, 1 pode ser, 2, quem sabe, e 3 é exato, não causa dúvida, né? Como 3 na terceira dia ressuscitou, então a certeza é que no terceiro dia estaria morto e ressuscitou, a certeza que ele estaria morto, então foi ressurreição. No cantar do galo a terceira vez, porque na primeira tudo bem, na segunda, mas na terceira firmou, e assim por diante, tá? Como 40 dias é uma vida, né? Um tempo, 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, 40 dias no deserto, 40, 7 e 3. Aqui fala 7 porque é um número de excelência, um número inteiro, tá bom? Um número concreto, vamos dizer assim. De acordo com o Evangelho de João, o Espírito é a memória viva e sempre atualizada da vida e da ação de Jesus. O Espírito, portanto, é sinônimo de vida. Se você pegar Apocalipse 1, como nós já lemos de 1 a 8, você vai ver que fala ali sobre as 7 estrelas, 7 candelabros e os 7 espíritos. E lá está falando sobre Isaías 11, quando fala sabedoria e tal, o Espírito está sobre mim. Tá? Isaías fala sobre por que ele está falando que 7 espíritos, que as pessoas entendem. Tá? Sardes tinha fama de ser cheia de vida.
Todavia, para Jesus é uma comunidade morta. Versículo 1. É por isso, né, no capítulo 3, versículo 1. É por isso que ele não descobre nela nada de positivo. É o oposto de Esmirna, comunidade de indigentes perseguidos porque incomodam. A comunidade de Sardes foi engolida pela idolatria do poder opressor. É verdade que algumas pessoas da comunidade não sujaram as roupas, no versículo 4. Né? Então, tem alguns entre vocês ainda. Isso é, não se deixaram levar pela propaganda da idolatria enganosa do sistema. Mas tudo leva a crer que a comunidade marginalizou essas pessoas que já se encontravam à beira da morte. Ou seja, ou você se une a nós ou você está deixado de escanteio. E não é diferente hoje em dia. Precisamos orar muito por causa disso. Se você critica, ou maneira de uma crítica até construtiva, mas se você fala alguma coisa, muitas vezes você é deixado de escanteio. Você pede ajuda e coloca o seu ponto de vista, mas as pessoas que se acomodam em si mesmo e até podem até dizer assim, reclamão, esse e aquilo, né? Então é isso daqui mais ou menos que está dizendo. As pessoas estão cansadas de lutar, já estão se calando e ficando na deles, né? Porque estão morrendo, né, nas suas lutas. É por isso que Jesus pede para não deixar morrer o resto que ainda está vivo. Né? Versículo 2. Os que resistiram ao sistema e por isso foram marginalizados terão de ser readmitidos, pois são a única esperança dos cristãos de Sardes. Ou seja, analisa e observa e deixa que eles venham e façam a diferença, porque eles são exemplos daqueles que vocês estão deixando de lado, achando que está errado, vamos dizer assim, antiquado, antigo, tradicional, demais, né? O veio da esperança está neles, e a comunidade precisa urgentemente aprender deles e não sujar as vestes, ou seja, são poucos que estão ali, mas peguem eles, aprendam deles, né? Estejam observando e atendendo o que eles estão falando, porque infelizmente hoje em dia mesmo vivemos uma geração em que, para todo mundo e para a juventude de hoje, a geração antiga é uma geração tola, né? Sem cultura, sem conhecimento, é outro tempo, né? O tempo deles não tinha nem internet, né? E assim por diante. Infelizmente é assim. Jesus exige vigilância. Se você não vigiar, eu venho como ladrão. E você vai se surpreender, porque não sabe a hora. Versículo 3. E em todas as escrituras, nosso Senhor, falou sobre isso, que virá como ladrão à meia-noite, ninguém sabe a hora nem o dia. É igual a virgem, né? Está lá e não levou óleo suficiente, e o noivo, quando chega, ela tinha que buscar azeite, né? Para queimar, ela bate na porta e fala, não tem mais, não abre mais a porta para nós. Sinal de que a comunidade foi assaltada pelo sistema. Terá de passar por um processo de conversão com várias etapas. Ser vigilante, senso crítico, analisar, discernimento. Então, essa comunidade está quebrada, ela está morta, alguns entre eles. Então, ela tem que ter um senso crítico do que está certo e o que está errado. Porque a mente dela já está cauterizada e acostumada com o sistema. Senso crítico. Reintegrar os que marginalizou, né? Olhar aquelas pessoas que estavam errado, que estão criticando o que eu faço, analisar bem se é isso mesmo. Fazer memória da prática de Jesus, né? Agir conforme Jesus, aprender de Jesus, e isso é uma coisa importante hoje em dia e necessária. As pessoas escutam muito o que os outros falam, e daí usa alguns versículos e fala borradamente, né, o que é sobre algum versículo bíblico, mas as pessoas que são cristãos ainda não perceberam que nós somos cristãos porque somos discípulos de Cristo e não buscam aprender de Cristo. Tem outros vídeos que eu passo que é sobre Jesus ensinando os súditos do reino, que é ali em Mateus 5 até 7, né? Nós temos ali os ensinamentos de Jesus para quem quer ser súdito do reino, quem escolheu, bem-aventurado aquele que escolheu. E as pessoas não têm buscado isso. Então, isso daqui dá para nós entender, integrar os marginalizados, fazer memória da prática de Jesus, prática de amor, prática do ensinamento dele, a doutrina dos apóstolos, que fala ali em Atos, né? Agir como ele agiu, né? E não como algum líder te manda. Porque um cristão, ele tem que agir como Jesus agiu. Né? Alguns querem imitar Moisés, outro Abraão, outros querem ser povo de Israel, colocando estrela
de Davi, não estou dizendo nada contra isso, eu estou dizendo que isso não é cristianismo. Tá? Tem pessoas aí se colocando como judeus ou israelitas, mas é um povo que veio a promessa para ele não aceitou a promessa. Tá? Aqueles que aceitaram, aqueles que creem em Jesus Cristo, né, que receberão a coroa da vida. O verdadeiro atleta, merecedor de um prêmio, vestes brancas, é quem se deixa possuir pelo Espírito de Jesus. Nós não somos israelitas, voltando ao assunto, nós somos um povo de Deus. Somos uma nação eleita, né, independente de qual nacionalidade seja. No mundo, somos nação eleita como cristãos, servos do Senhor, povo de Deus eleito. É, precisamos voltar a aprender do que foi ensinado por Cristo. Né? Ah, mas a Bíblia é a Bíblia. Toda revelação. Tá? Jesus revelou todo, Jesus é a promessa de todo o Antigo Testamento. Então, em Cristo se cumpre a promessa e a luta e toda a busca das nações e a peregrinação das nações, a esperança das nações, até o final do Antigo Testamento. Jesus, quando vem Jesus, ele cumpre toda aquela esperança. E dele vem a nossa fé hoje em dia. Tá? Então, aqui está falando para voltar a isso, né? A buscar os ensinamentos do Senhor. O verdadeiro atleta, merecedor de um prêmio, vestes brancas, é quem se deixa possuir pelo Espírito de Jesus. Amém? A pergunta: por que a comunidade de Sardes não recebe nenhum elogio de Jesus? Dá uma olhada bem ali, lê o texto. Tá? Qual a função do Espírito Santo na vida da comunidade? E outra pergunta interessante para nós é se hoje nós merecemos vestir essas vestes brancas. Não porque somos perfeitos, mas porque estamos buscando a vontade do Senhor, agindo como igreja realmente, não como templo, religiosidade, ou usando a fé para a prosperidade pessoal, para se adaptar ou se dar bem no sistema. E aqui não diz que você não pode ser bem, porque muitas pessoas eram bem de vida e bem quista e bem vista pela sociedade com condições boas. Né? O lugar é uma cidade de tecelão, com certeza muitos na igreja, no templo, eram tecelões, eram donos de empresas de tecelania, bens de vida. O problema não é esse. O problema é como você conquista isso. Né? Se é fraudado, se é roubado, se é sonegado. Ah, mas não tem como sobreviver nesse sistema sem sonegação. Complicado, né? O que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César, né? Ah, não tem como ganhar dinheiro sem pagar pouco. Bem, é de César. Mas isso é um caso para cada um refletir. Como aqui ele está escrevendo uma carta para cada igreja, nós somos igreja de Cristo e temos que analisar o que serve, o que cabe, o que encaixa a nós. Né? Mas não o que nós gostamos de ouvir, mas sim o que encaixa para que nós possamos fazer segundo a vontade dele. Fica com Deus e até a próxima. A próxima vai ser sobre Filadélfia, tá? A igreja de Filadélfia. Tá? Fica com Deus.